Que alegria voltar a esta igreja, que alegria ser, como sempre, bem recebido pelos irmãos, desde a época quando aqui trabalhamos, também pelos novos, nem conhecem esse pastor ainda, não foram ovelhas, mas com tanto carinho, com tanto amor, tem recebido eu e a minha esposa. É uma alegria estar com vocês aqui, voltar a subir neste altar e diante deste púlpito, para falar aquilo que o Senhor colocou em meu coração, direcionado pelo tema dado pelas mulheres. Primeiro colocou no coração de vocês, liderança, esse assunto tão sério, e precisamos realmente não só ouvir, mas praticar tudo aquilo que nós ouvimos, guardamos para a nossa vida. Fico feliz também em ver a igreja crescendo, a igreja cheia. Vim aqui 2 domingos atrás e fiquei empolgado quando vi como a casa do Senhor estava cheia, crescendo. Até a minha barriga ficou com inveja, porque ela também cresce, mas quando entrei e eu vendo a igreja, falei, a igreja está crescendo, ela olhou para mim. É coisa, mas é sério isso. Uma vez a minha esposa estava falando, eu me arrumei para sair, para ir para a igreja, e ela apontando que eu coloquei o cinto de uma cor e o sapato do outro, de outra cor. Eu olhava, não conseguia entender, não enxergava nenhum dos dois, muito menos o cinto. É sério, isso aí é sério. Uma vez pregando sobre um tema que diminua eu, para que tu cresças. Ela entendeu errado. No dia seguinte, passou uns 3 dias, aquela barriga crescendo, querendo crescer mais ainda. Não, o tema é outro, não está falando você crescer, não. Eu resolvi então mudar, fazer um propósito de vida. Não dá para continuar assim. E o meu propósito é tentar viver sem ver que ela cresça, e assim ela possa prejudicar até a minha visão. Hoje eu botei certinho, mas de colocar o sapato e o cinto. Até minha esposa hoje estava reclamando. Eu pedi para, não estava conseguindo colocar a meia. Ela deu logo um estalo. É a barriga. Você não consegue se abaixar e colocar. Mas fiz um propósito de vida. E o tema que me deram é exatamente sobre isto. Um propósito de vida, vivendo com propósito. E a nossa mensagem é para que vocês, mulheres, igreja toda aqui presente nesta noite, viva com um propósito para o qual Deus te criou. Deus depois te resgatou para que você possa realmente viver com um propósito. Não o que eu sou, não o que eu desejo ser, mas esse propósito seja o que Deus quer para a minha vida. O tema me passado foi descobrindo minha identidade em Cristo. E neste domingo, vivendo com um propósito. Até o texto, acho que foi lido agora há pouco, em 2 Coríntios 5,17, não é isso? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Interessante que neste texto que me passaram, há 2 polos. Primeiro, uma velha vida. Uma vida em pecado, em desamor, uma vida de separação, uma vida que glorifica o diabo e não a Deus. E fala agora de um novo start, de uma nova vida, que é uma vida em santidade. É uma vida com identidade. É uma vida de amor, comunhão e que glorifica a Deus. Aí está a diferença.
A velha vida glorifica Satanás. A nova vida glorifica a Deus. Isto é viver com propósito. Mas eu quero pedir perdão às irmãs, com muito carinho, passaram noite olhando esse tema, escolhendo o texto. Eu quero usar outro texto para ficar dentro do tema em que passaram vivendo com propósito. Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia, então, em Efésios, capítulo de número 1, e o versículo nós vamos ler agora o de número 11. Os irmãos vão acompanhar a mensagem através de alguns slides, mas quero abrir com este versículo, Efésios 1:11, que diz assim: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Vamos orar. Pai querido, lemos agora a tua palavra. Agora, Senhor Deus, nossos olhos precisam ser abertos para enxergar além da letra, da mera letra, para enxergar a tua vontade, a tua lição, o teu querer sobre nós. E possamos descobrir o propósito de vida para cada um de nós. Assim, cala-se o homem e fala, Senhor Deus, através deste servo, em nome de Jesus. Amém. Portanto, queridos, o que é viver com propósito? Tirei 4 lições desse texto curto de Efésios. Eu convido a igreja a continuar com a sua Bíblia aberta. Eu sempre falo lá na outra igreja, não feche. Confira o que este pregador está falando. Se falar algo que não está errado, me procure depois. Pode até me tirar daqui durante o culto. Mas não deixe que ninguém pregue aquilo que não esteja na palavra. Confira, guarde, retenha aquilo que vai servir para a sua vida cristã. O que é, então, pastor, viver com propósito? A primeira lição que eu tiro de viver com propósito é viver em santidade. Vejam o versículo de número 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante ele. Santo e irrepreensível deve ser a sua vida. O propósito de Deus, quando criou você, homem, mulher, criança, quando colocou neste mundo, é para ser santo e irrepreensível. É este o plano de Deus para o casal lá no Éden. Antes da fundação do mundo, desde o início, nós fomos criados com o propósito de sermos santos e irrepreensível. Gálatas 1:26 reforça isso. Agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós. Gênesis 1:26. Agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Deus Santo nos criou para sermos santos. O problema foi exatamente o pecado. Fomos criados para a santidade. E olha, queridos, que quando nós falamos em santidade, alguns até falam algumas coisas, algumas asneiras, porque não lê a palavra de Deus corretamente. Alguns falam, pastor, se eu descobrisse quem que criou o trabalho, todo dia tem que bater um ponto, todo dia 8, 18, pega, sai cedo, 1 ou 2 horas de ônibus, chega à tarde em casa. É uma tarefa difícil.
Quem criou foi o seu Deus. E criou antes de se pecar, antes do pecado, da desobediência vir ao mundo, o homem já trabalhava. Olha, você vai poder cuidar aí da plantação, pode comer o que quiser, os animais aí você vê, dá os nomes que você quiser. E diz o texto, inclusive, que o Senhor ficava perto ouvindo. Você vai chamar elefante, você vai chamar jabuti. E o Senhor observava, o homem já trabalhava antes. Então, a santidade, foram criados para a santidade, mas já trabalhava a procriação. Multiplicai-vos. Não veio depois do pecado. A ideia do homem era antes, em santidade procriar, em santidade trabalhar, em santidade reinar sobre os animais, dominar, em santidade andar com Deus. Que o texto bíblico diz que o casal Adão andava com Deus, conversava com Ele. Por isso que Deus nos criou para viver em santidade. É este o propósito de Deus, muito antes, desde o início. Aí veio a história da desobediência, veio o pecado, e através, o inimigo inicialmente buscou a mulher, mas o homem estava próximo, porque depois também provou do fruto. E Deus então ali revelou que o homem pecou, perdeu a santidade, perdeu a vida eterna, perdeu a comunhão, perdeu o propósito de vida por causa do pecado. O pecado quebrou a comunhão. O pecado quebrou a santidade e trouxe a morte eterna. O pecado matou a visão do Senhor, do propósito, visão espiritual para o homem, para a mulher, para o ser humano, que era uma convivência em santidade e eterna. Mas no mesmo capítulo em que lemos isso, Deus promete, e nós chamamos do proto-evangelho, então ele revela que virá aquele que irá vencer o pecado, irá pisar na cabeça da serpente, aquele que será levantado, e assim o foi, para a remissão dos nossos pecados e restabelecer o seu propósito de santidade. Querida igreja, a salvação restaura o propósito da santidade que o pecado eliminou na vida do homem. É através da salvação, é através de Jesus Cristo. E o texto fala várias vezes, através daquele, da sua graça, do seu amor, da sua morte, é que é restaurada a santidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, revela assim: viver em santidade é demonstração de respeito e honra ao nosso Senhor Jesus Cristo. No momento que você foi alcançado pelo amor de Deus, no momento que você aceitou o seu gesto lá na cruz, no momento que os seus pecados ficaram na cruz, você passa a restaurar um propósito que Deus tem de vida para você, que é viver em santidade. Então, vivendo com o propósito da santidade, é que você deve procurar. Há um segundo tema aqui. Viver com propósito é viver em amor. Convido a ler e acompanhar o versículo de número 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E termina, e em
amor. Propósito de vida para você também é uma vida em amor. O próprio Jesus falou: ame de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente ou entendimento. Ame aos outros como a si mesmo. E João foi muito rigoroso quando fala em amor. E na sua epístola primeira, capítulo 4, versículo 20. Quem ama a Deus, mas odeia o seu irmão, diz ele, é mentiroso. Não acredito que tenha mentiroso aqui nesta casa, mas ele assim aponta. Quem não ama a quem vê, como vai amar quem você não vê? O amor genuíno é de coração. O amor genuíno é através de toda a alma, de todo o ser. O amor genuíno é de toda a mente, com sabedoria em excelência. E assim glorifica a Deus, porque quando vivemos em amor, nós glorificamos o nosso Senhor. Lembra agora da parábola do bom samaritano. Cheguei até a marcar Lucas capítulo 10. E diz, eu vou resumir para os irmãos, você pode acompanhar se desejar. Em que é um homem passando numa estrada e vieram alguns salteadores, o cercaram, o dominaram, bateram, roubaram e deixaram quase morto ali à beira do caminho. Versículo 1. Isso nos traz uma lição que sem amor, mas traz uma lição que o ladrão amou o que viu para si. Se ele roubou, tomou o que não era dele para si, ele amou aquilo que era do próximo e roubou para si. Continua o texto que ia passando, então logo em seguida, dois religiosos. Diz o texto que eles passaram de largo, olharam e seguiram o seu caminho. Aí a lição é que o religioso amou mais o que viu em si e não naquele que estava caído. Eu sou religioso, eu sou o escolhido, eu sou o sacerdote, eu sou daquela igreja, eu sou ministro, eu sou o diácono. E aí passou de largo, porque achou que a sua vida, ele mesmo, era maior do aquele que estava caído na beira do caminho. Continua o texto que passou um samaritano. Esse samaritano então parou, cuidou das feridas, fez os primeiros socorros, colocou no seu cavalo, levou até um local, uma estrebaria, uma pousada, vamos dizer assim, para que fosse cuidado ali, pagou a estadia, adiantou até o necessário. Porque aquele homem amou o que viu útil para o próximo e não para ele. Irmãos, estão vendo a diferença? Alguns amam mais que está no seu próximo e tira dele, rouba, deixa caído, deixa ferido. Outros se acham, eu amo mais a mim mesmo. Esse é um pobre pecador, esse é um iniciante, caído,
no meio da estrada e ama mais a si mesmo. Mas o terceiro, ele viu o que era útil para o próximo. O primeiro amor fere. O segundo amor despreza. Mas o terceiro amor cuida. É isso que o Senhor está querendo, está dizendo. Nós precisamos ter um amor que não fere. Nós não precisamos de vivenciar um amor que despreza, mas um amor que cuida, um amor que se aproxima, um amor que se dá, que abaixa, que carrega, que leva, que acompanha, porque esta deve ser a nossa vida, um propósito, vida em amor. Por isso que Paulo também traz toda uma teologia sobre o amor. No versículo 1 ele diz: sem amor, tudo que falo é como sino quebrado. E tem muitas aí entidades religiosas tocando que nem um sino quebrado. Versículo 2 fala: tudo que prego, vida, fé, se não tiver amor, não vale nada. Por isso, muitas mensagens vazias, muitas vidas vazias, não respeitadas, não reconhecidas como servo do Senhor. Versículo 13 fala: tudo que tenho não vale nada se não tiver amor. Vida sem amor é vida sem propósito. Vivendo em propósito é viver em amor. Há uma terceira lição que eu tiro deste texto de Efésios capítulo 1. Viver com propósito é viver em comunhão. Acompanhem comigo. Versículo de número 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Versículo 7, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Queridos, fomos criados com um propósito de santidade. Veio o pecado e quebrou esse propósito. O Senhor então manda Jesus Cristo para a redenção, para reconstruir, para que possamos voltar a viver aquele seu propósito original para o qual nós fomos criados. E isso se chama comunhão. A comunhão foi quebrada, mas Jesus Cristo veio para permitir que aquele abismo fosse isolado, não houvesse mais, e chegarmos diante da presença do Senhor em comunhão. Isso é feito através da cruz, do sacrifício, da graça dele que foi derramada por nós lá na cruz. O Senhor os criou para uma vida com um propósito de comunhão. Senhoras, mulheres, o Senhor as criou para uma vida com um propósito de comunhão. Umas com as outras, com a igreja, com a família, com a sociedade, com todos que você se relaciona. Porque comunhão é relacionamento íntimo com Deus. O homem foi criado para viver em comunhão, separado pelo pecado, mas Jesus Cristo restaura esta comunhão. No Éden havia comunhão. Primeiro, uma comunhão com Deus. Já citei, o homem e mulher andavam com o Senhor. Viviam aquele propósito que alegrava o coração do nosso Deus. Também lá no Éden, o homem vivia em comunhão familiar. Vos darei uma ajudadora, idônea, uma só carne, diz o texto. Havia também o propósito da comunhão lá no Éden.
Também havia o propósito da comunhão com a natureza. O homem foi dado-lhe o poder, a sabedoria de cuidar, dar nomes, cuidar da natureza, não só os animais, mas também de toda a flora para o seu sustento. Mas pelo pecado, esta comunhão foi quebrada. Mas no Calvário, eis a novidade, se você ainda não descobriu, no Calvário ela é resgatada em nome de Jesus. Porque ela traz de volta ao homem o propósito de viver com o Senhor, seu Criador, em comunhão. Comunhão com Deus resulta comunhão na igreja. Seus irmãos estão vivendo em comunhão com o seu Deus. O resultado forte, evidente, é que uma igreja também vive ou viva em comunhão. Aliás, em Atos capítulo 2, na igreja primitiva, já traz um texto revelando isso. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Alguns gostam de colocar comunhão também no partir do pão, é a comunhão. Mas aqui a comunhão é um para com o outro, porque eles viviam em comunhão com o seu Deus. Vida sem comunhão é vida sem propósito. A quarta e a última lição desse trecho. Viver com propósito é viver para a glória de Deus. Alguns até colocam, alguns pregadores, tive vontade assim, pesquisei, em que diz que o único propósito de Deus para com o homem é viver para a glória de Deus. Mas para você viver para a glória de Deus, você precisa viver amando, você precisa viver em santidade, você precisa viver em comunhão, senão você não vai glorificar o seu Deus e não será uma vida de propósito. Veja o versículo número 6. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, o amado Jesus Cristo. Vida que glorifica. Não é proferir palavras, glória a Deus. Ah, aquele homem glorifica a Deus. É uma bênção. Vida que glorifica. Não é o primeiro a chegar na igreja, o último a sair. Vida que glorifica a Deus. É uma vida que vive em santidade, em comunhão e amor. Passa então a glorificar o seu Deus. Vida que glorifica a Deus é ter o DNA de Deus. É aquela marca que foi gravada no seu coração com sangue puro, precioso, poderoso, lá da cruz, dizendo: agora tu és o meu filho amado. Vida que glorifica a Deus é de viver de forma irrepreensível na sua presença, como diz 1 Pedro capítulo 1. Vida que glorifica a Deus é ser luz em meio às trevas, ser diferente, iluminar. Vida que glorifica a Deus é não se amoldar aos sistemas do mundo, conforme Romanos 12. Vida que glorifica a Deus, reconhecer sua grandeza, a sua manifestação, o seu caráter. E da mesma forma eu vou viver manifestando o caráter do Senhor, a grandeza do Senhor em tudo que eu disser, falar e fazer. Vida que glorifica a Deus é viver uma vida em amor.
Para quem este propósito, conforme o texto bíblico ou conforme a palavra do Senhor, de glorificar a Deus? Primeiro, de Isaías capítulo 43, todos os que são chamados pelo meu nome, a igreja, e os que criei, você, para a minha glória, e que formei e que fiz. O glorificar a Deus é para você, igreja. É para vocês, mulheres, homens, igreja do Senhor. E por quem eu faço isso? João 17 diz: eu glorifiquei-te. Jesus viveu uma vida para glorificar a Deus. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. É através de Jesus Cristo, que viveu uma vida glorificando a Deus Pai, assim lhe chama a igreja, para viver uma vida que glorifique a seu Deus também. Versículo 10 continua: de fazer convergir nele, Jesus Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E no versículo número 11 diz: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. É para nós, igreja, o chamado de glorificar, através de Jesus Cristo, que nos restaura para esta glorificação. Vida que não glorifica a Deus é vida sem propósito. Quero concluir dizendo para, primeiro, as mulheres, que com certeza viveram esses 3 dias de lições, vinda do trono da graça, eu tenho certeza que tocou nos corações de todas as irmãs, dos preletores que aqui passaram. Vocês, mulheres, vivam em santidade, vivam em amor, vivam em comunhão, para então glorificar o seu Deus. É esta vida de propósito que o Senhor as separou no seu reino. Vivam em santidade com a sua feminilidade. Vivam refletindo a beleza de Jesus Cristo na comunhão entre as irmãs e na igreja. Vivam exalando o perfume do amor de Deus por onde passarem, por tudo o que fizerem, possam ser notadas. O cheiro agradável de servas do Senhor. Vivam glorificando a Deus para a honra dele. Faça da glória de Deus o seu propósito de vida. Seja através de ações, mas também de atitudes. E diz no versículo 12, para encerrar e não deixar o texto pela metade: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o selo do Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Portanto, querida igreja, qual o propósito de vida que o Senhor estabeleceu para vocês? Santidade, amor, comunhão e glorificação.
Se você perdeu ao longo da sua história de vida e não está conseguindo viver conforme o propósito do Senhor, a boa notícia é que Jesus Cristo restaura o homem para voltar a ter uma vida de propósito. Se você ainda não diz: Senhor, eu fui criado para a tua santidade, mas perdi porque o pecado inundou o meu coração, me separou. Por causa disso também, Senhor, eu estou longe, não tenho tido comunhão contigo, há um abismo. Por causa disso eu não consigo amar, talvez até suportar, mas não consigo amar, viver uma vida de amor dentro da igreja, às vezes até dentro de casa. Por causa disso eu não consigo te glorificar, ó Deus, mas eu quero restaurar este propósito em minha vida. E você pode fazê-lo dizendo: eu o aceito como aquele que restaura o propósito de santidade, comunhão e amor para a glória do Senhor. Este é Jesus Cristo que morreu por você, morreu por mim e me restaurou minha vida, e agora eu tenho um propósito de vida e estou vivendo esse propósito até que Ele venha, até que Ele leve a sua igreja, até que possa viver com Ele para sempre, porque nós fomos justificados e agora nós temos de volta um propósito de vida. Não perca isso. Busca a santidade, busca o amor, busca a comunhão e busca a glorificação de Deus em sua vida. Isto é vida com propósito, e que assim possam viver com este propósito para a glória do Senhor. Amém? Queria convidar a igreja a ficar em pé. Quero orar por você. Se eu pudesse nomear todos agora, eu faria, mas não posso. Mas eu quero convidar que você ore comigo nesse momento. Se você ainda também não tem Jesus em seu coração, convido também a orar comigo, para que o Espírito Santo possa estar falando no seu coração neste momento. Oremos. Pai querido, nós somos gratos, ó Deus, porque a tua palavra é maravilhosa. Tem verdades, ó Deus, que nós lemos dia por dia, mas não guardamos, não conseguimos identificar, ó Deus. Mas quando o Espírito Santo toca no nosso coração, abre os nossos olhos para a verdade que precisamos assimilar, aprender e praticar. Ó Deus, eu não sou um ser sem propósito, mas há um propósito, porque tu colocaste este servo neste local. Há um propósito porque colocaste cada um dos teus filhos, filhas, Senhor Deus, neste momento, nesta casa, no teu santo templo. E o propósito, Senhor Deus, é nós buscarmos cada dia mais a santidade, afastar daquilo que não te agrada, tirar do nosso lábio aquilo, Senhor Deus, que não edifica, olhar com um olhar, Senhor Deus, que ajude, que levanta. Queremos, Senhor Deus, viver esse propósito de santidade na tua presença. Que o Espírito Santo seja forte para que possamos vencer as artimanhas, as armadilhas, Senhor Deus, do inimigo, pelo poder do Espírito Santo, e voltar a viver em santidade diante de ti. Queremos, Senhor Deus, também assimilar o propósito da comunhão. Às vezes nós temos comunhão contigo, Senhor Deus, até nos ajoelhamos, lemos a tua palavra, mas perdemos a comunhão com o irmão, a convivência agradável. Oh, Senhor Deus, restaura isso para que seja plena, não só através de mim, diante de ti, mas também no horizontal com meus irmãos, Senhor Deus, para que essa igreja possa crescer em comunhão. Oh Deus, avive em nós o propósito do amor. E nós falamos tanto sobre isso, pregamos. Tu também, Jesus Cristo, ensinaste tanto sobre o amor, tantas lições, parábolas.
tantos milagres que fizeste por amor, e o maior foi se entregar por nós na cruz, Senhor Deus. E esse amor maravilhoso, gratuito, nos alcançou. E nós queremos também viver, Senhor Deus, dessa forma. Senhor Deus, avive em nós o propósito de glorificar a Ti, somente a Ti, porque é este o Teu propósito para nós. Que a nossa vida seja uma vida de glorificação do Teu nome. Que o nosso falar seja para edificar e assim glorificar, e nunca ferir, nunca machucar o próximo. Que os nossos atos, Senhor Deus, de abraçar, de chorar um com o outro, possa assim glorificar o Teu santo nome. Que o nosso dobrar dos joelhos, Senhor Deus, abrir a Tua palavra, ler diariamente, Senhor Deus, possa estar Te glorificando, Senhor Deus. Que esta igreja, Senhor Deus, possa viver entoando glória a Deus. Que o mundo possa ouvir glória a Deus. Que o Deus que nós glorificamos está presente, está aqui. Ele precisa ser conhecido lá fora. E a igreja tem essa missão de glorificar o seu Deus. Que cada uma de nossas vidas seja uma vida que viva para a Tua glorificação. Te louvamos, Senhor Deus, porque fomos alcançados por Jesus Cristo. E agora oramos, Senhor Deus, por aqueles que ainda não sentiram, Senhor Deus, esse propósito de vida. Para que o Teu Santo Espírito possa estar falando nos seus corações agora. O Senhor tem um plano para você, o Senhor tem um propósito para você. É um propósito de vida eterna. É um propósito de estar vivendo com Ele, em comunhão com Ele. De virar as costas para toda a imoralidade, todo o pecado e procurar uma vida de santidade. Um propósito de resgatar por amor, para que também possa amar o seu próximo. Alcance, Senhor Deus, aqueles que ainda não tiveram essa experiência contigo, para que possam compreender que são amados Teu, ó Deus, e seja alcançado também pela Tua graça. Obrigado, Senhor Deus, por voltar a esta igreja. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma vez ler a Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu usaste esse servo para trazer essa lição que primeiro colocaste em meu coração. E eu Te glorifico por isso, Senhor Deus, porque eu tenho certeza que esta é uma igreja que glorifica o nosso Deus. E nós somos gratos por isso. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, igreja.